Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. Um é casual. 2 pode ser, aconteceu. 5 com fraturas. Botafogo, é fim de jogo em Salvador. Fim de react! Porra! Quinta derrota seguida! Quinta! Bando de desgraçados! Somem do Vasco, porra! Da equipe do Bahia na Fonte Nova, onde o Vasco não vence o Bahia na capital baiana, em Salvador, há 13 anos. Está na hora, é o momento de quebrar esse tabu. Situações dentro da política do clube, dentro desses bastidores vagabundos e imundos do Vasco, tem que ser quebrado hoje, entre Diniz e alguns jogadores do elenco. Essa racha tem que acabar. Essa molenga e essa vagabundagem dentro de campo tem que acabar hoje com uma vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama em cima da equipe do Bahia. Vamos que vamos. Vamos cobrar aqui com toda certeza no canal literalmente raiz do Clube de Regatas Vasco da Gama. 26 minutos de jogo. O Bahia fazendo um péssimo jogo, tá, gente? E o Vasco sem interesse nenhum. Os jogadores novamente andando em campo. Gente, é surreal. Não pode se manter uma equipe que não está rachada com o treinador, porque o time está andando, desinteressado. Isso é lastimável. Um bando de vagabundos, morcegos dentro de campo, que não jogam futebol. 0-0 porque o Bahia não está mal, tá? Mal. E o Vasco sem interesse, gente, sem interesse nenhum. Isso é uma sacanagem ao torcedor, à instituição e ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Esse 11 vagabundos, vou tirar o Léo Jardim, 10 vagabundos da linha, nulos, incompetentes, omissos a jogar futebol. Cara, Matheus França, gente, Matheus França, Mulambo, Urubu. Pelo amor de Deus, que jogador, cara. Por isso que na Europa não andou, por isso que na Europa não jogou. Caralho, rapaz. Cara andando, rapaz, nem parece garoto. Lá pra puta que o pariu, cara. Vai se fuder. Agora do lado impedido. Tá sozinho. Fugiu no primeiro, só que tem mais 2 pra encarar. DVD quebrado, é isso que vocês querem? Vocês não falam do Verrete? Chama o David, porra! Chama o David, torcedor Nutella. Aí tá aí, porra! Vocês não preferem o DVD quebrado? Tá aí a merda! Esse jogador de bosta, porra! Fala aí, Cafuringuinha! Eu sou mais crítico dele. Tem gente que não chama porra! Dessa, brigou comigo por causa disso. Tem gente que brigou essa comigo. Merda, rapaz! Desse DVD quebrado! Tem que ir pra puta que o pariu, porra! Vontade pra tentar fazer uma pressão. Mas vai botar Lucas Freitas. Puta que o pariu, cara. Porra! Merda! Cobrado o ponto, Ademir levantou o toque! Vai embora, Diniz. Ó, mete o pé. Mete o pé, Diniz. Mete o pé. Mete o pé. Mas que todos esses jogadores vagabundos também, né? Que a diretoria do clube tem que rever para ano que vem. Tem que rever para ano que vem. É um bando de vagabundos. Sem vergonha esse time do Vasco. Tem que demitir o Diniz? Tem que demitir. Mas tem que se resolver muita coisa dentro desses jogadores vagabundos. Mano, curra. Porra. Aí vai todo mundo ficar zombando o Vasco. E a gente tem que aturar que eu sou pé frio. Pé frio porra nenhuma, rapaz. É a diretoria do Vasco, esses diretoria, esses presidentes são um bando de filha da puta, porra. Tudo rabo preso. Porra. Vai terminar em Salvador. E o Bahia segue na cola. Segue no retrovisor do Botafogo. É fim de jogo em Salvador. Fim
Juliette! Porra! Quinta derrota seguida! Quinta! Bando de desgraçados! Somem do Vasco, porra! Gente, o Vasco vai cair. A nossa briga até o final vai ser pra não cair. Todo ano é isso, eu tô de saco cheio. Caraca, tinha necessidade de passar por isso? O time tava brigando pelo G7 pra ir pra Libertadores. E agora vai cair. Porque o Vasco não vai vencer o Inter, nem o Mirassol e nem o Atlético Mineiro. Esquece. O Vasco não tem que postar próximo jogo, não. Tem que postar próxima derrota. Eu queria entender qual é o critério da gestão do Pedrinho. Qual é o critério do Pedrinho que ano passado demitiu o Paiva depois de 4 derrotas seguidas. Hoje foi a 5ª derrota seguida do Diniz. E nem cobrança tem. O Matheus Pança, aquele imenso, não é jogador. Esse moleque é a maior aberração que eu já vi na minha vida. E o Diniz coloca ele no lugar do Coutinho. E pra quem fala que o Coutinho é isso ou aquilo, vocês viram a falta que ele fez hoje? E o David? Caraca! Que expulsão é aquela? Ano passado foi a mesma coisa, a mesma falta, a mesma expulsão, no mesmo estádio, no mesmo jogo. Eu queria que o Pedrinho aparecesse, mas ele não vai. Ele não vai porque ele não tem vergonha na cara. Mas ele devia estar com vergonha da situação que ele está colocando o Vasco. De 4 vitórias seguidas a 5 derrotas seguidas? Mas o elenco não era de G6? O time não ia para a Libertadores? Desde que ele apareceu no bastidor da Vasco TV depois de uma vitória, dizendo que o time ia para a Libertadores, que ele acreditava no elenco, que o Diniz era o cara, 5 derrotas seguidas. E eu pergunto de novo, qual é o critério? O Paiva por muito menos foi demitido. E eu digo por muito menos porque ele era um treinador inexperiente, coisa que o Diniz não é. O Diniz é um técnico experiente. O Paiva tinha um time horroroso, horrível. Não que o Diniz não tenha, mas o Diniz teve os reforços para deixar o time horroroso melhorzinho. Então, por muito menos, o Paiva foi demitido. Mas como o Diniz é amigo, é brother do Pedrinho, e esse é o time dos amigos do Pedrinho, ele vai continuar aqui. Ele não vai ser demitido. Entendeu? Gente, tem jogadores que tá nítido, que não querem estar no Vasco. E tem jogadores que não merecem e não devem estar no Vasco. E esses foram os jogadores que a gestão do Pedrinho trouxe. Hoje não dá pra colocar pano quente. O Vasco vive o pior momento da temporada de 2025 e não apenas do ano. O pior momento dos últimos anos. 5 derrotas seguidas. Hoje, a partida do Vasco da Gama resume muito bem o que é o Vasco. O que é o Vasco? Completamente fora do controle. Um Vasco que durante 90 minutos não joga bola. Um Vasco que sofre através de um lance bizonho do David, uma expulsão decisiva. Um Vasco desorganizado pelo técnico Fernando Diniz. Um Vasco nervoso. Um Vasco que hoje chegou à sua 5ª derrota consecutiva. E a pergunta que eu faço é: onde está o problema? Aonde está o problema? Porque o Vasco da Gama do nada, se tornou uma equipe completamente sem rumo. Um vazio de ideias. É difícil entender, amigo torcedor. É difícil entender, é claro, eu vou falar sobre isso aqui. A começar primeiramente com a expulsão do Sr. David. Que expulsão infantil, cara. Que lance bizonho. Não é uma atitude de jogador profissional. O Vasco que tem um primeiro tempo horrível. O primeiro tempo do Vasco da Gama é ridículo. O segundo tempo, com a substituição, a saída, e eu vou evitar falar, tá? Eu não vou dar
uma qualidade ao rapaz, então eu vou apenas citar o nome. Com a saída do Matheus França, ponto para não me estressar, e a entrada do David, o Vasco melhora no jogo. E o David, que mudou o jogo com a sua entrada, muda o jogo com a sua saída. Porque a saída do David é um martelo batendo na mesa e cravando ao vascaíno. O Vasco perde para o Bahia. Após a saída do David, todo vascaíno tinha apenas uma certeza com relação à partida, que o Vasco não demoraria muito tempo para levar o gol. E levou. Eu fico imaginando, para quem gosta de jogar em bet, essas coisas, eu creio que até o próprio torcedor, quando saiu a expulsão do David, se confirmou, ele mesmo foi lá numa casa, colocou o gol do Bahia, porque era nítido o que ia acontecer. Eu já tô parado aqui faz um tempo, pensando, poxa, como eu vou iniciar esse vídeo após mais uma derrota? Bahia 1, Vasco 0, a 5ª derrota consecutiva. Falar o quê? Vou gritar? Vou xingar? Eu vou falar o quê? Eu não sei o que falar. Eu não sei. Porque eu não consigo, cara. Assim, é uma parada que eu queria entender, cara. Não sei se é espiritual. Eu não sei o que o Vascaíno fez pra merecer isso, pra suportar isso. Eu tô tentando aqui pesquisar, né, se algum time no Campeonato Brasileiro conseguiu essa façanha, né, de perder 5 consecutivas. Eu não consegui achar, né? Fui aqui no chat e tal. Ele tá falando aqui que ele acha que não é conclusivo, que não tem as informações, que o Sport perdeu 7, não sei. Mas o Vasco conseguiu perder 5 partidas consecutivas. Então assim, família, nesse vídeo eu não vou gritar, não vou berrar, não precisa abaixar o volume, porque eu acho que 90, 95, 99% dos vascaínos estavam esperando esse resultado aí. Sei lá, eu tava com a esperança da gente conseguir aprontar para cima deles, né, conseguir pelo menos empatar, e com essa ideia do time que entrou hoje se defender melhor e conseguir achar algum contra-ataque, até porque o Bahia também estava ali pressionado, perdeu pro Fortaleza, um time que está na zona de rebaixamento. Eu tava com isso na cabeça, poxa, hoje vai dar bom. Mas não deu. Não deu. Família, e assim, cara, que loucura, né? Eu tava aqui alguns minutos, né? Tava ali assistindo Sport Vitória, momentos antes de gravar esse vídeo, já tá 2-0 pro Vitória. E eu não consigo achar uma explicação plausível, cara. Isso é espiritual, não é possível, cara. Não é possível. Eu acho que tá definido isso em algum lugar lá do céu, e o vascaíno ele tem que sofrer muito. Porque isso é surreal, cara. Como é que um time sai daquele momento, né? Dos jogos difíceis que o Vasco teve no segundo turno, Cruzeiro, Bahia, Flamengo e Palmeiras, 4 vitórias consecutivas pra isso aí. Ô família, eu vou te falar uma parada, cara. Assim, eu acho que hoje, nesse momento, o Vasco pratica o segundo pior futebol do país. Primeiro é o Sport, que já desistiu, que não tem mais ambição, que já caiu. Tava vendo o jogo aqui, assim, com 16 minutos estava 2-0 pro Vitória. Já era. Esquece. Eu acho que o Vasco pratica o segundo pior futebol do Brasil. E é difícil entender. É muito difícil entender, porque esse time já jogou, em um determinado momento, o melhor futebol. Ou o segundo melhor, podemos colocar assim. Com bons resultados, atuações individuais, sem tomar gol. E agora está praticando isso aí. Aqui e mais um pós-jogo de derrota, né? O Vasco perde a 5ª seguida no Campeonato Brasileiro. São 5 derrotas seguidas do Vasco no Campeonato Brasileiro. Uma situação muito preocupante do Vasco no campeonato. Eu diria que se tivesse mais algumas rodadas, o Vasco entraria firme na briga contra o rebaixamento, porque o time não consegue mais pontuar, o time não consegue mais jogar, o time não consegue mais produzir e tá ladeira abaixo, né? Entrou ali num momento muito esquisito e o Diniz, os jogadores não estão conseguindo sair, né? Não estão conseguindo sair desse espiral, desse monte de coisa que tá dando errado. Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, porque
não é normal, né? Não é normal um rendimento cair tanto assim de uma hora para outra. Um time que estava jogando bem, vinha de 4 vitórias seguidas, mas além dessas 4 vitórias seguidas, se você pegar um recorte maior, o Vasco, antes de entrar nessa série de 5 derrotas seguidas, né? O Vasco estava num momento de uma derrota só em 12 jogos, né? Então, assim, estava num momento muito bom na temporada e de uma hora para outra, né? Despencou de uma forma assustadora. Hoje a gente começa a assistir um jogo do Vasco já sem muita esperança, né? O que não era o que vinha acontecendo. Antes, porra, o Vasco estava num nível que a gente olhava qualquer adversário de igual para igual. E falava, não, pô, dá. O Vasco vai jogar com fulano? Não, dá. Dá para buscar. Vambora, dá para buscar. O time tá jogando bem. Agora isso mudou completamente. A gente já olha pro adversário, seja qualquer adversário, fala, pô, acho que hoje não vai dar, hein? Porra, desse jeito que tá jogando, acho que o Vasco não vai conseguir, hein? E é o que tem acontecido. Eu acho que o sentimento de todo vascaíno hoje, nesse jogo contra o Bahia, antes do jogo começar, era, pô, contra o Bahia que tem um time bom, o Bahia que é forte dentro de casa, acho que o Vasco vai perder mais uma. Acho que era o sentimento de todo mundo hoje. Isso acabou acontecendo, né? Não dominou o PH. Muito mal, cara. Caralho, maluco. Que bolão pro Gianluca. Ademir limpou, arrumou pro Everton. Caralho, muito mal, mano. Que isso, cara? Caralho, meu Deus do céu. Eu acho que não consegue ter um jogador que tenha a mesma característica do que o Coutinho pra poder criar jogadas. Matheus França! Não dá! Não dá! Por isso que ele pediu desculpa, né? Porque ela ganhou do Acevedo e agora o Cadu... Vermelhão. Cartão vermelho. Vermelho bem dado. Ele mesmo sabe. Indiscutivelmente. Muito acima. A cara do rumor. Filho, já era. Não, pra configurar isso. Fudeu tudo! Acho que pro David, que entrou bem no jogo. Foi criado possibilidade de gol, Ai, David! estava contaminando de uma forma positiva os companheiros, né? Certeza que vai ser um Lucas Freitas que vai estar no lugar do Luiz. Cuidado, pode até bater pro gol, ele faz um cruzamento. Pô, já era, matou. Vai chorar. Pelo amor de Deus. O jogo vai ser o jogo mais fácil da vida dele. Eu acho que não vai jogar por lá, não. No segundo pau. Toma a bola no segundo pau. Perde a bola, a torcida do Bahia comemora. Só pra fechar Ele mostra lá pro Verrete, apita fim de papo na Fonte Nova. O Bahia volta vencendo o Campeonato Brasileiro. Volta para a 6ª posição com 56 pontos e o Vasco segue pressionado com 42 pontos em 13º.